Boa noite. Nós vamos retomar nosso estudo do Livro dos Espíritos. E estamos falando de uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a perfeição. A tentativa de buscar, vivendo no mundo, o máximo possível, lidar com as nossas imperfeições. Nós já vimos o conceito da palavra perfeição, né? Aquilo que se completa, por completo, feito, né? Quer dizer, feito por completo, está completo. E dificilmente nós temos encarnações que os espíritos chamam de reencarnações completistas. O que são essas reencarnações completistas? São espíritos já bastante adiantados, que têm muito poucos karmas, muitos poucos compromissos kármicos. E o que são esses compromissos kármicos? São experiências dolorosas, resultantes de ações nossas, que lesam o outro, que podem produzir o mal. E que nos causam, nos plasmam espiritualmente, complexos de culpa. Nós nos sentimos responsáveis por determinada situação, por determinado sofrimento, nosso ou do outro, enquanto nós não resgatamos, não reparamos, não mudamos, não nos transformamos e procuramos transformar a situação, nós somos atormentados por essas culpas. Então nós solicitamos no mundo espiritual, dentro do possível, a possibilidade de retornar à face da Terra para tentarmos dar conta dessas coisas. Mas essas situações que nos causam sofrimento, etc., quando nós chegamos aqui, aliás, inclusive, e por causa do esquecimento do passado, do que se reveste a reencarnação, os processos naturais da reencarnação, nós nos esquecemos desses compromissos. Aliás, nós nos perdemos muito da nossa rota, de maneira geral. Nós nos perdemos daquilo que podemos ser. E nos entregamos, muitas vezes, a tendências, a viciações, a hábitos nem sempre tão felizes, quase que automaticamente. Isso nos aprisiona de alguma forma. Eu me lembro uma vez o médium Valdo Vieira comentando que alguns hábitos nossos nos acompanham, porque nos dão também prazer, né? Nós comungamos daqueles hábitos, etc. Alguns nos acompanham durante 10, 20 encarnações, em 800, 1.200 anos. A gente tenta, e dificilmente a gente tem a força necessária para romper com determinados hábitos, com determinadas tendências que nos acompanham. E isso se dá principalmente pela nossa despreocupação em relação a isso, pelo nosso descompromisso com a reencarnação. E por que eu estou abrindo a nossa conversa hoje, a nossa exposição hoje com isso? Porque a questão que o Livro dos Espíritos se nos abre ao estudo na noite de hoje, que é a questão 902, diz muito respeito ao nosso cotidiano, ao nosso modo de ser. Ao nosso modo de ser, especialmente em relação ao olhar que dirigimos ao outro, ao mundo. A maneira como vemos o mundo, porque o mundo é muito mais como nós o vemos do que como ele é. O mundo é sempre para nós, especialmente, a maneira como nós o vemos. E o próximo também. A maneira como nós olhamos o próximo é que o constrói para nós. Tanto quanto a maneira como o próximo nos olha, nos constitui para ele, na experiência dele.
né, na experiência de mundo deste ser com que todos nós somos. E aí a questão é, a culpa, olha a palavra que Allan Kardec usa, uma palavra forte, pesada, a culpa em estudar os defeitos alheios. Olha que interessante. Nós somos culpados em estudar os defeitos alheios? Bom, para começar, se a gente vai estudar, é preciso perceber. Então, é preciso, antes de estudar, reconhecer no outro os defeitos. E aí já há uma problemática. Aí já nós implicamos essa questão do olhar em direção ao outro. Perceber o defeito do outro já é uma questão complicada. Porque os espíritos superiores, em geral, eles têm um olhar generoso, indulgente para com o outro. É comum que eles nem notem determinados defeitos do outro. Coisas que para nós são evidentes na hora, para um espírito superior, ele não presta atenção naquilo, porque o olhar dele está todo voltado para o bem, para o belo, para a caridade, para a indulgência, a partir do olhar. É interessante que o Chico Xavier, ele tinha uma expressão muito dele, comum em todas as situações, até as mais, né, difíceis, assim. Então chegava, às vezes, uma pessoa com uma patologia mental e etc., tudo danada, mal vestida e etc., e eu olhava e falava, que beleza! Mas não é média, não, é porque provavelmente ele estava vendo ali, tudo para o Chico era que beleza, que maravilha, que coisa boa, sempre para cima, sempre para a luz, sempre para o bem, sempre para a leveza, porque é o olhar daquele espírito que treina esse olhar. Como que a gente faz para ter esse olhar? A gente, em algum momento da vida, decide olhar o mundo de um outro jeito, porque se cansa de olhar o mundo na sua versão ou dimensão mais sombria, mais negativa. Eu posso olhar para o mundo que está aí e dizer, que porcaria de mundo, porque, na verdade, nós precisamos inventar a vida em muitas situações. A vida está aí e é o que é. E nós precisamos inventar a vida. Então, se eu decido achar que tudo é uma porcaria, que nada faz sentido, que a vida, né, é isso que está aí mesmo, é uma droga, etc., a vida vai ser uma droga, uma porcaria, é isso que está aqui mesmo, é tudo sem sentido, né, é tudo, né, em vão, e eu posso até ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, porque a melancolia da Ibope. Né? Aliás, há uma visão de que quem é realmente inteligente é para baixo, né? Deprimido. Né? O sujeito alegre, às vezes, é considerado quase um imbecil, né? O sujeito mais feliz, etc. Então, você pode até ganhar o Prêmio Nobel, ir para a Academia de Letras, mas eu penso que não ajuda ninguém e não faz a vida ficar melhor. Então, se eu quero inventar para baixo, para coisa ruim, eu invento para coisa ruim. Se eu quero inventar para coisa boa, eu invento para coisa boa e torno a vida um pouco melhor. Porque já que é essa que está aí, esses dias conversando com um amigo, um grande intelectual, ele já está com seus 75 anos, é um homem muito culto, muito inteligente, mas que nunca se dedicou a questões religiosas, etc. Né, fez uma carreira na ciência, uma alta carreira, de alta responsabilidade. E ele sabe que eu sou espírita, e ele disse assim, olha, eu não sei se tem vida além da morte, mas eu estou torcendo para ter, porque eu já estou com 75 anos, então eu não penso muito nisso. Mas se eu morrer e ver que eu não morri, eu vou fazer uma festa. E eu achei bacana isso, né? Porque é interessante. Quer dizer, ele não se fecha a essa possibilidade. Quer dizer, é um sujeito, né, a princípio materialista, mas assim, aberto à possibilidade. E, curiosamente, é um homem bom. É um homem de virtudes, é um homem de méritos, que fez muita coisa boa. Então, ele está esperando, quem sabe,
De qualquer maneira, ele disse assim, se não existir nada, está tudo certo também, porque nós não vamos existir para sentir alguma coisa. Agora, se existir, vai ser melhor, porque eu adoraria não morrer. É interessante, a gente vai ficando mais velho, vai começando a compensar ser religioso. Vai começando a valer a pena, porque a morte está se aproximando. A gente começa a perceber isso quando pessoas da nossa idade começam a aparecer no jornal, convite para a missa, 7º dia, você fala, esse estudou comigo. Né? Aí você já imagina o seu nominho lá. Né? E aí a gente começa a pensar um pouco nisso. Mas a resposta dos Espíritos eu quero ler com vagar e pensar nela. Pensar nessa resposta. Pensar nessa resposta porque ela tem alcances muito importantes para o nosso dia a dia, para a hora que nós saímos daqui hoje. Vamos ver o que os Espíritos nos dizem. Se é com o objetivo de criticar e divulgar esses erros, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode sim ser útil. Então vamos parar aí um pouquinho. Então, se é gratuito, se eu me comprazo em ver e enxergar os defeitos dos outros para criticá-los, para apontar, para julgar, isso é terrível. Mas se eu olho alguma coisa que me incomodou com o outro, e eu digo, poxa, eu não quero ser isso. Eu não quero ser parecido com isso que eu estou vendo. Eu vou me vigiar, eu vou tentar, na medida do possível, não reproduzir isso, porque isso é muito ruim, isso está me incomodando muito, eu acho isso muito feio, então eu vou tentar. Mas isso tudo, até agora, essa resposta, ela diz respeito a uma experiência do pensamento. Quer dizer, se eu enxergo o outro e uso aquilo que eu enxerguei de negativo para me corrigir, para melhorar-me, ninguém nem precisa saber que eu estou vendo ou que estou percebendo. O problema é quando eu começo a dividir isso, a compartilhar isso. Porque já imaginou a gente criar no centro espírita um grupo de estudo do defeito alheio para melhorar? Seria estranho. Não faz o menor sentido. Então é uma coisa muito privada, da nossa intimidade, né? Da nossa capacidade de perceber, olhar aquilo que está acontecendo à nossa volta e usar isso a nosso favor de alguma forma. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar de superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se por serem duros, sede dóceis. Se por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazer de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus no Evangelho. Vedes um arqueiro no olho do outro e não vedes uma trave no vosso próprio olho. Olha que interessante isso. E por que eu comecei hoje falando dos nossos compromissos? Porque nessa resposta tem uma experiência que é mais própria da nossa vida quanto a gente imagina, que é a experiência das obsessões. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que todos nós aqui somos obsedados, sem exceção. O que é a obsessão? É um certo compromisso com as sugestões espirituais
nem sempre propícias à nossa evolução. Todos nós somos. Ao longo do dia, absorvidos pela cotidianidade, não dá para a gente ficar em sintonia 24 horas com os planos maiores, superiores, iluminados. Então, o tempo todo nós recebemos sugestões infelizes. E nem sempre nós conseguimos dizer não para elas. Quando nós conseguimos dizer não para a concretização delas, já é um passo. Então, eu tenho aquele desejo, aquela sugestão, aquela vontade de agir em determinado sentido, mas eu consigo parar, pensar e não fazer. E isso pode ser nas pequeninas coisas. Coisas ridículas que às vezes nós, tentamos fazer e que a gente não faria na presença de alguém. Eu já falei aqui várias vezes, tem coisa mais constrangedora do que quando a gente para no semáforo e alguém vê a gente com o dedo no nariz, achando que ninguém está olhando, e aí você olha e está uma pessoa assim, do seu lado. Vamos pensar nisso em muitas situações da nossa vida, em coisas mal ajambradas, que nós fazemos sem muito cuidado na nossa vida pessoal, na relação com o outro, e que a gente tem uma vergonhinha de fazer. Tudo aquilo que, de certa forma, nos envergonhe, de alguma forma, nos faça nos sentir constrangidos, de alguma forma. Algo que nos incomoda, a consciência, a paz. Isso são processos obsessivos. Então, o tempo todo, nós estamos envolvidos pelas sugestões negativas, perniciosas. De onde vêm essas sugestões? Vem dos espíritos que se comprazem com isso, os chamados espíritos brincalhões, zombeteiros, vulgares, que ficam aí perambulando e são atraídos pelos nossos pensamentos, mas nós precisamos entender que, se nós ainda estamos labutando aqui na Terra, nós ainda somos espíritos muito endividados do ponto de vista reencarnatório, todos nós. E nós temos muitos compromissos do passado. Nós temos muitos companheiros que, junto de nós, compartilharam de determinadas situações, não compreenderam ainda o nosso desejo de transformação, inclusive se ele é sincero ou não, e ficam torcendo para que a gente não consiga mudar, não consiga se transformar. Isso é muito sutil no nosso dia a dia. E pode acontecer com qualquer tipo de situação que não nos engrandeça, não contribua para o nosso crescimento, para a nossa libertação espiritual. Entre essas tendências extremamente negativas, está o hábito de ver o defeito dos outros e falar mal dos outros, e julgar os outros, e criticar os outros. Isso, em grande monta, é produto de processos obsessivos. É um vício tanto quanto a drogadição, sujeito viciado em droga. A corrupção é um vício. O sujeito rouba um pouquinho, ele vê que não deu nada, ele rouba mais um pouco, e ele vai se viciando naquilo. Hábitos infelizes que não vão trazendo consequências imediatas, e a gente vai achando que está tudo bem, e a hora que vê tem uma bola de neve de compromissos muito sérios. A enxergar o defeito dos outros, compartilhar, criticar e ter um olhar infeliz, cruel para com o outro, é um hábito extremamente comprometedor para qualquer um de nós e que, inclusive, torna a vida muito ruim, porque nós vamos criando em torno de nós uma vibração muito sombria, porque o nosso olhar para o mundo e para o outro é um olhar sombrio, então nós vamos nos obsediando.
E vai ficando uma coisa automática. Vocês podem notar que há pessoas para quem isso é a rotina e é o comum. Quando a gente vai conversar com a pessoa só tem coisas ruins para falar da vida e do outro. Vocês já notaram como tem gente para quem todo mundo é feio? Ah, fulano é feio. Nossa, que horror, você viu? Olha a roupa daquela. Né? Olha a cara daquele lá. Você fala, o que tem? Ah, nem precisa falar, olha lá. Nem sabe o que é direito. Não é? E isso é um processo obsessivo muito difícil. Em geral, isso acontece porque a gente está à toa. Então, vamos pensar numa recomendação dos espíritos superiores para nós, aqui no mundo. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre o repouso. Né? O ser humano tem direito ao repouso? Quando ele deve repousar? Qual o limite do trabalho? Até quanto ele deve trabalhar? E os espíritos respondem: o ser humano deve trabalhar até o limite de suas forças. Então, quando nós nos enxergamos muito assediados por pensamentos infelizes, primeira providência, aumentar a nossa carga de serviço, de tarefa, de trabalho. Provavelmente nós estamos à toa, com as mãos desocupadas, a encarnação é curta, daqui a pouco nós vamos desencarnar, estaremos de retorno ao mundo espiritual, e quanto menos ficha de trabalho nós tivermos, pior para nós. Então, trabalhar, ocupar nosso tempo com tarefas úteis, especialmente que possam produzir alguma coisa de bom para o outro e mudar o mundo para melhor. Especialmente até coisas mecânicas. Às vezes o nosso processo obsessivo é tão grande, eu já passei por isso e conheço pessoas que passam por isso. Às vezes nós estamos tão perturbados que a gente não consegue fazer prece. Vocês já ouviram isso ou não? Já passaram por isso? Você tenta fazer uma prece e não consegue, porque os obsessores não querem que você faça. Então faz o seguinte, vai lavar a louça, arrumar aquele armário, né? Limpar a casa, vai ocupar o tempo. Às vezes, nem um livro, uma leitura edificante, a gente consegue fazer, porque os perturbadores não conseguem deixar a gente se concentrar ali. Eles não têm interesse nisso. Então, nós precisamos ocupar nosso tempo com alguma tarefa útil. Né? E depois, quando a gente conseguir, é sempre importante ter boas leituras. Eu sou um fanático em leitura de livro espírita. Então, na minha casa, por exemplo, tem livro espírita na casa inteira. Tem na cozinha, tem na copa, tem no quarto. Em todos os banheiros da casa tem pilhas de livros espíritas, que a gente vai lá, às vezes não funciona, demora um pouco mais. E tem os livros espíritas, sempre uma pilha de livros espíritas para a gente escolher ali. Né? Então, assim, são livros, o hábito de ler o livro espírita é um hábito de desobsessão muito importante. Né? Às vezes a gente está se sentindo mal, não está bem, está triste, está esmorecido, está desalentado, está sem ânimo, achando que a vida não vale a pena, está cansado, sem energia. Aí a gente pega lá um livro de mensagens do Emmanuel, da Meimei, da Maria Dolores, e aquela página nos convida a uma mudança automática. Quando a gente abre o livro espírita, essa iniciativa de abrir o livro já muda o teor de nossas companhias espirituais. Os benfeitores já se aproximam de nós quando a gente abre o livro e vai fazer uma boa leitura. E aí vem a prece, etc. E entender também que os problemas são da Terra. Se a gente for esperar uma vida sem problema, nós vamos esperar sentado, porque não tem essa possibilidade. A vida na Terra é uma vida de problemas. Isso de leitura, de prece, de tarefa, de ocupar o tempo, é uma maneira que pode tornar essa caminhada, que não é fácil, mais leve.
mas os problemas vão existir. Se a gente viver 90, 100 anos, todo dia vão existir problemas que nos visitam, que são provas. E como o próprio nome diz, se são provas, são testes, que nós podemos ou não ser aprovados nesses testes, né? A vida é muito breve. Lá no livro Vozes do Grande Além, que eu já citei aqui, tem a história de um amigo do Chico, que era do Rio de Janeiro, e que visitava pelo menos 3 vezes por ano os trabalhos lá de Pedro Leopoldo. E era um sujeito que tinha tarefas no mundo assistencial, no mundo doutrinário, muito importantes. O sujeito trabalhou muito, e um belo dia ele é tomado pela desencarnação por um infarto fulminante. Ele, me parece, tinha uns 54 ou 55 anos. E ele volta para o grupo de Pedro Leopoldo para contar como foi o processo de desencarnação dele. E aí ele conta que ele despertou no mundo espiritual, depois de algum tempo dormindo em sono profundo, e o sono da desencarnação é igualzinho o sono de todo dia. O Espírito Santo Agostinho diz que a gente não precisa ter medo de desencarnar, porque todo dia a gente desencarna, só que no dia seguinte a gente reencarna de novo. Né? Dormir toda noite é desencarnar, a gente está lá desencarnado. Né? E aí ele despertou, e ele teve dificuldade para perceber que o lugar que ele despertou não era a Terra, porque era tudo igualzinho. Ele só percebeu que tinha desencarnado porque ele viu aos pés da cama dele, zelando por ele, sorrindo para ele, a mãe desencarnada. Então ele foi recebido pela mãe. E ele conta da emoção dele ao ver a mãe, aí ele percebeu tudo, porque ele era espírita, sabia dessa realidade do mundo espiritual, e aí ele desperta, muito contente de ver a mãe, e ele depois recebe a visita, olha que mérito que ele teve, recebe a visita do Dr. Bezerra de Menezes. E aí o Dr. Bezerra, né, o recebe, dá as boas-vindas para ele no mundo espiritual, só que ele dizia que tinha 2 coisas que o estavam perturbando no mundo espiritual, e que eram assim, mais problemáticas para ele. Primeiro, o desejo de fumar, porque ele foi fumante a vida inteira. Então, ele tinha muita vontade de fumar e levou essa dificuldade, né, com o cigarro. E ele tinha muita dificuldade com a conversa inútil, o anedotário infeliz. Que ele era muito infeliz, tá? E aí ele falou assim que ele perdeu muito tempo contando piada aqui no mundo, que era tempo que ele podia estar fazendo coisa útil, e que fez falta esse tempo que ele perdeu com conversas desnecessárias. Então, ele tinha 2 vícios, ficar contando piada, que tem a ver também com o ridículo do outro. Eu adoro contar uma piada, eu fiquei morrendo de medo depois que eu li essa história. Né? Mas ele fala que eram 2 hábitos dele infelizes, contar piada e fumar. Né? Mas olha que interessante, mas eu gostei também de ver, porque tem gente que fala assim, ai, onde já se viu fumar? Não, ele era um espírito bom, que trabalhou, só que ele fumava. Isso não impediu que até o Dr. Bezerra fosse dar as boas-vindas para ele, e ele fosse um espírito, só que ele fumava. Quer dizer, e cada um de nós tem lá seus defeitinhos. Uns que todo mundo vê e outros que ninguém vê. Encarnado. Os desencarnados veem tudo. Principalmente se compartilham conosco dos mesmos prazeres, etc. Então, assim, é uma luta? É. Em que momento a gente pode começar? No momento em que a gente realmente entende que vai voltar, que a vida é uma experiência temporária e que nós precisamos cuidar de melhorar aqui, porque daqui a pouco, não sabemos, seremos certamente chamados para o retorno ao mundo dos espíritos. E aí nós vamos ver o tempo que nós perdemos, preocupados com situações desnecessárias aqui no mundo físico. Tem gente que sofre muito, porque está precisando dar uma pintura na casa, porque
precisa trocar a televisão. Daqui a pouco nós vamos, porque precisa trocar o carro, né? Um carrão. Vamos deixar tudo aqui no mundo físico. Vamos entrar totalmente desnudos, sem nenhum patrimônio, no mundo espiritual. E aí o bicho vai pegar para todos nós. Eu trouxe, para finalizar a nossa conversa hoje, um exemplo do Chico Xavier, que eu gosto muito. O Chico era o mestre do eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que busca amenizar uma coisa que é ruim. Então, ao invés de eu falar que a comida está ruim, eu digo que a comida não está tão boa. Ao invés de eu dizer, né, que o sujeito morreu, eu falo, foi desta para melhor. Isso é eufemismo, né? Por exemplo, eu não falo que uma pessoa é careca, eu digo que ela é desprovida de cobertura capilar regular. Né? A pessoa está um pouco, não está gorda, está um pouco fortinha. E o Chico era muito assim. Nós jamais vamos ouvir da boca do Chico a palavra, por exemplo, prostituta, meretriz. Como que o Chico se referia a essas mulheres? Olha, nós devemos pensar naquelas nossas irmãs que ainda precisam, né, comerciar o corpo para dar conta de suas tarefas tão difíceis. Quando ele se referia, por exemplo, aos presidiários, ele dizia aqueles nossos irmãos que se perderam, né, nos equívocos da vida e são reeducandos. Ele se referia aos presos como reeducandos. Né? Então, todas as vezes que ele, né, aqueles nossos irmãos, né, quando ele ia falar de pessoas alcoolizadas ou, né, que estavam aí pela rua, viciados, olha, aqueles nossos irmãos sofredores, aprisionados ainda a sensações tão difíceis. Então, o Chico tinha um jeitinho de falar que realmente era capaz de não desagradar a ninguém. Eu termino contando uma história, e ele tinha uma mediunidade muito, né, diferenciada, o Emmanuel estava sempre em contato com ele, e uma vez um sujeito de São Paulo foi levar o pai lá em Uberaba, eu já contei essa história, vou contar de novo. Chegou em Uberaba, aquela fila, 2.000 pessoas, e ele não conhecia ninguém em Uberaba, levou o pai que tinha um problema de saúde, ficou ali na fila, não conversou com ninguém, não falou a situação deles, e chegou lá, um calor muito grande, aquela fila que era cada vez maior, ele olhou bem para o Chico e pensou, meu Deus, olha onde eu vim trazer meu pai, olha a cara de sapo desse homem. E ficou lá na fila. Passou um tempo, tal, chegou a vez dele, o Chico olhou e chamou ele pelo nome. Oi, fulano. Ele já estranhou, porque ninguém conhecia ele ali. Como vai? E o nosso seu João, o pai dele que estava atrás, falou, como está? Que alegria recebê-lo. Aí o rapaz falou assim, Chico, nós estamos indo bem, graças a Deus. E você? Ele falou, meu filho, nós vamos indo com essa cara de sapo de sempre. Né? E ele ficou muito sem graça. Então, reparem, que quando... pois é, né? Você já imaginou que coisa... Mas rindo, né? Aquela coisa toda. Então, assim, o Chico era esse. Uma vez, ele saindo de manhã, lá do Grupo Espírita da Prece, eles passaram, estava amanhecendo, e tinha um pessoal saindo de uma boate, daquelas bem danadas, tudo trançando as pernas. E aí, uma pessoa chegou para o Chico e falou, olha aí, Chico, a gente vindo do centro e esse pessoal saindo bêbado da boate. E ele virou para a pessoa e falou assim, pois é, eles são saindo da boate, e nós não conseguimos vencer o vício de ser boateiros. De boate e boato. Olha que interessante. Né? Quer dizer, eles estão saindo, mas não estão mexendo com a sua vida. E você ficou a noite inteira no centro e está julgando o próximo, não entendeu nada. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça,
na sua paz, no seu amor.